Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, segunda de Pedro, capítulo 3. Nós que já estamos quase encerrando esta série. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoje, irmãos, nós vamos olhar a partir do verso de número 14 até o verso de número 16 e vamos deixar o finalzinho da carta para o domingo que vem. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Peço que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse. É a palavra de Deus para a nossa vida, que nos diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Até aqui, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração e aplique ao nosso coração a sua preciosa palavra. Irmãos, um dos grandes desafios que nós temos é de esperar, não é verdade? E parece que a cada dia vai ficando mais difícil a gente ter que esperar algo. Mas eu creio que o mais importante não é ter que esperar, o mais importante é o que fazer enquanto esperamos. Eu creio que esse é o grande desafio, porque esperar, nós temos que esperar. Às vezes você vai pagar uma conta e tem que aguardar numa fila, às vezes você vai para uma consulta e tem que aguardar, enfim, por vezes nós temos que esperar. Aquele que planta precisa esperar até o dia da colheita. A questão é o que fazer enquanto esperamos. Essa semana eu passei por uma situação difícil, uma crise de cólica renal que me levou ao hospital na quarta-feira à tarde. Graças a Deus não tive que esperar muito, fui logo atendido e o médico já me encaminhou para tomar lá Buscopan e Tramal na veia, e depois de algumas horas, me sentindo um pouco melhor, uma das enfermeiras disse: olha, os exames, vamos escolher alguns exames, exame de sangue, algumas coisas, mas são 4 horas para ficar pronto o resultado. Então tem que aguardar 4 horas e depois voltar com o médico. E aí veio a questão: o que fazer nessas 4 horas? Voltar para casa? Eu tinha ido de Uber, não tinha condições de dirigir até o pronto-socorro. Estava com aquele acesso, e eu fiquei pensando, tirar o acesso, e ainda eu estava sentindo dores, e se daqui 4 horas tiver que tomar mais medicação, vai ter que pôr, então vou ter que ficar com acesso. Resolvi ficar no hospital, no pronto-socorro, aguardando aquelas 4 horas. O que fazer durante aquelas 4 horas? Olhar as pessoas entrando e saindo. Ainda eu tinha um celular com bateria e com internet, pude aproveitar para resolver algumas coisas, mas na minha cabeça pensando: quanta coisa para fazer. Aquela tarde, gente para atender em aconselhamento bíblico, coisas para fazer da igreja, monografia de mestrado para terminar, quantas coisas, e tendo que ficar 4 horas de castigo esperando. Mas eu procurei, irmãos, aproveitar aquelas 4 horas, não dava para dormir naquele banco duro, mas aproveitei para fazer algumas coisas. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes nós somos obrigados a esperar e acabamos desperdiçando o tempo? Acabamos por fazer o que não deveríamos fazer, acabamos por não fazer aquilo que deveríamos fazer enquanto esperamos. E vejam, irmãos, nós estamos olhando para esta carta, e principalmente a partir do capítulo de número 3, né, e como começamos a ver, ao dia do Senhor. E Pedro vai nos falar sobre este dia do Senhor. Um dia que, como nós temos visto desde o verso de número 8, o dia do Senhor que virá,
E não é no nosso tempo, porque como Pedro diz, como nós vimos aqui no verso de número 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa. E este dia do Senhor é o dia que nós aguardamos. E a questão é como aguardar esse dia. Um dia, como nós temos visto nas últimas mensagens, onde o Senhor vai destruir com fogo a terra, onde haverá, meus irmãos, essa destruição, e o dia em que, como nós vimos no verso de número 10, o dia do Senhor que virá como um ladrão. E o dia que nós vimos que, conquanto seja um dia, para muitos, um dia desesperador, para nós, é um dia não desesperador, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, quando o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Mas a pergunta continua: o que fazer até lá? Como você vai esperar esse dia do Senhor? O que você vai fazer enquanto você espera o dia do Senhor? O dia que para muitos será um dia terrível de destruição, e para outros o dia de profunda alegria, porque nós nos encontraremos com o nosso Senhor e habitaremos com Ele, reinaremos com Ele para todo sempre. O que fazer? Aguardar de braços cruzados, é isso que muitos têm feito. Para muita gente, irmãos, a espera do dia do Senhor nada mais é do que um aguardar, enquanto o Senhor não vem, de braços cruzados. Mas não é isso que Pedro nos ensina. Nesta manhã, meus irmãos, nós aprenderemos ao olhar aqui para esses versos 14 a 16 de 2 Pedro capítulo 3, que nós devemos aguardar o dia do Senhor de forma ativa. Nós devemos aguardar o dia do Senhor nos esforçando no crescimento em santidade. Nós devemos aguardar o dia do Senhor considerando a paciência do Senhor para a salvação. Nós devemos aguardar o dia do Senhor considerando a própria palavra do Senhor. É isso que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, então, queridos, devemos aguardar o dia do Senhor nos esforçando em crescimento em santidade. Olha comigo novamente o verso 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por esta razão. Por essa razão o quê? O que Pedro tinha dito até então sobre o dia do Senhor, sobre aguardar o dia do Senhor, sobre o fato do que o Senhor fará nesse dia, que para muitos será um dia terrível e para outros um dia de glória. Por esta razão, amados, e Pedro mais uma vez tratando aqueles nossos irmãos e a nós hoje de forma tão amorosa, chamando-os de amados, aqueles que Pedro vem considerando desde a primeira epístola, nós cremos que são os mesmos destinatários, como eleitos do Senhor, gente que fazia parte do povo de Deus, irmãos em Cristo Jesus, gente amada. E então ele diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esperando o dia do Senhor, esperando aquilo que irá acontecer, não sabendo quando irá acontecer. E vejam, este não é o ponto principal. Muita gente tem se detido em tentar descobrir quando esse dia vai acontecer. Seitas são especialistas nisso. Ellen White já marcou, que é a fundadora do Adventismo, já marcou a volta do Senhor e, claro, Jesus não veio. Testemunhas de Jeová já fizeram isso. Mais recentemente, uma mulher famosa no Brasil, Valnice Milhomens, também marcou uma data para a vinda, não me lembro se era 2004 que ela falou, mas Jesus não veio. E todos esses falsos profetas, né, já falaram sobre a vinda do Senhor. E quanta gente eu vejo fica ali especulando e amam o livro de Apocalipse, mas para tentar descobrir alguma coisa que não está claro, para poder dizer assim: não, o dia do Senhor será. O mais importante não é isso. Aliás, Jesus já disse que é o Pai quem sabe sobre esse dia. Ao invés de ficarmos especulando a respeito desse dia, a Bíblia diz que devemos aguardar sabendo que virá como um ladrão, e precisamos estar preparados. A questão, meus irmãos, não é tentar descobrir quando vem esse dia, não devemos tentar descobrir, mas é estarmos preparados fazendo aquilo que devemos fazer. E o que é que devemos fazer? Em primeiro lugar, Pedro diz que devemos nos esforçar. Ele diz: esperando estas coisas, esforcem-se. Então percebam, meus irmãos, que a vida cristã não tem a ver com você ficar parado. A vida cristã não tem a ver com inércia. A vida cristã não tem a ver com você ficar contemplando o que está acontecendo. E isso é muito sério porque, como eu disse, não tem sido incomum pessoas que
acreditam que agora salvos, o que precisam fazer é aguardar. Bom, eu já estou salvo. Eu já tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha essa certeza. Muitos ainda não a têm, e você precisa ter em Cristo Jesus. Mas para muitos, agora que já tem a certeza da salvação, basta esperar Jesus voltar. Bom, agora eu estou salvo, graças a Deus por isso. Em Cristo Jesus eu tenho a certeza da salvação. E alguns de vocês que vieram de outras denominações e que ficaram maravilhados com as doutrinas da graça, que puderam enfim compreender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, puderam compreender que Jesus pagou todo o preço. Alguns de vocês, quem sabe, caiam no erro de achar que agora, uma vez salvos, eu não preciso fazer mais nada. Afinal de contas, já que a salvação é única e exclusivamente pela graça, eu posso até dar uma relaxada. Bem, não é isso que a Bíblia ensina. Conquanto, queridos, a Bíblia nos ensina a salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, pela graça. A salvação não há méritos em nós, a salvação é através de Cristo. A Bíblia não ensina que agora salvos nós podemos viver de qualquer jeito, muito pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina é que agora salvos nós temos tudo que nós precisávamos ter, como a paz em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, os meios de graça, temos a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos, para podermos crescer em santidade. Engana-se quem pensa que basta esperar Jesus voltar e eu posso esperar de qualquer jeito. Pedro, meus irmãos, tem trabalhado isso desde a primeira epístola, desde o capítulo 1. Pedro evoca as palavras de Levíticos, quando Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Pedro tem nos ensinado, irmãos, desde a primeira carta, desde o capítulo 1 da primeira carta, que não podemos brincar com Deus. Pedro tem nos ensinado que aqueles que pertencem a Cristo têm que levar Deus a sério. Porque nós não fomos comprados por qualquer preço, diz Pedro, lá no capítulo 1 da primeira epístola. Foi pelo precioso sangue do Cordeiro sem mácula. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados. Por isso Pedro diz: não brinquem com Deus. Pedro tem nos ensinado desde a primeira epístola que devemos viver em santidade e amor. Precisamos viver uma vida irrepreensível. E mais uma vez, Pedro nos lembra disso. Ele diz assim: nós vamos aguardar esse dia do Senhor, mas vamos aguardar nos esforçando. Vejam que a vida cristã, ainda que a salvação não seja conquistada pelo nosso esforço, ela é vivida em santificação através de um esforço. É verdade que Cristo Jesus na cruz pagou todo o preço. Eu não preciso me esforçar para garantir, para conquistar a minha salvação. Eu não tenho que fazer algo para receber de Deus em troca bênçãos e salvação, sem dúvida alguma. Mas a vida cristã, para aqueles que já estão salvos em Cristo Jesus, tem a ver agora com esforço para crescermos à semelhança de Cristo. Nós que fomos salvos, guardem isso, crianças, é importante vocês entenderem isso também, adolescentes todos. Nós que somos salvos por meio de Cristo, agora devemos viver para sermos mais parecidos, esforçando para sermos mais parecidos com Jesus. Foi para isso que nós fomos salvos. Não foi para simplesmente esperar a morte chegar. Aliás, se fosse para isso, sabe qual seria a melhor coisa que Deus poderia fazer conosco? Na salvação, na conversão? Já nos levar. Porque veja, nós estamos num mundo quebrado, caído, o pecado ainda habita em nós, nós sofremos. Por que é que vamos ficar aqui sofrendo até Jesus voltar? Não seria a melhor coisa Deus nos levar? Mas não, Deus tem propósito de nos conformar à imagem do seu Filho, em nos fazer crescer em santidade, em nos usar também para levar a palavra a outros que ainda serão salvos, os escolhidos do Senhor que ainda serão alcançados pela graça do Senhor. De forma, queridos, que enquanto esperamos Jesus voltar, enquanto Jesus não volta, enquanto o Senhor não nos leva, enquanto não chega o dia do Senhor, nós precisamos viver, não de forma em inércia, não em indiferença, não em estagnação, mas em esforço contínuo no crescimento da santidade. Observem o que Pedro diz, ele diz assim: esforcem-se, para quê? Para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E é interessante que Pedro faz aqui usa as palavras de forma proposital, porque quando ele se refere lá no capítulo 2 aos falsos mestres, ele fala sobre pessoas que têm a mácula na vida deles, pessoas que têm
manchas na vida. Ele se refere aos falsos mestres como aqueles que têm manchas, como aqueles que têm máculas. E agora, ao se referir aos eleitos de Deus que aguardam o dia do Senhor, ele diz: vocês precisam se esforçar para que a semelhança de Cristo, aquele que não tem mácula, aquele que não tem pecado, vocês sejam encontrados semelhantes a Cristo. É claro, irmãos queridos, que Pedro não está dizendo que devemos nos esforçar para sermos encontrados perfeitos. Nós não seremos encontrados perfeitos. Eu disse ainda há pouco que nós continuamos pecando, mas devemos ser encontrados, nos esforçando para sermos cada dia mais parecidos com aquele que é perfeito. Então a pergunta que fica para todos nós é: como temos esperado o dia do Senhor? Temos esperado com esforço, com dedicação, em crescimento em santidade? Ou estamos esperando de forma relaxada, como alguém que está numa banheira de hidromassagem, apenas esperando a volta do Senhor Jesus? Nós não fomos chamados para esperarmos o dia do Senhor de forma estagnada. Nós não fomos chamados para esperar o dia do Senhor de forma relaxada, de forma não produtiva, não producente. Aliás, o Evangelho é um chamado para atividade, o Evangelho é um chamado para ação. Jesus disse: aquele que quer vir após mim. A primeira ação, diz Jesus, negue-se a si mesmo. O Evangelho, a espera do dia do Senhor, tem a ver com uma vida constante de luta contra nós mesmos. Porque a nossa maior luta é contra o nosso próprio coração pecaminoso. A nossa maior luta é contra os nossos próprios desejos, é contra o nosso próprio corpo, os desejos do nosso próprio corpo. Nós somos chamados, irmãos, a um esperar em luta, em guerra contra a nossa própria natureza pecaminosa. Aí Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. O Evangelho é um convite a um discipulado, a uma vida de atividade, a uma vida, meus irmãos, não de estagnação, não de contemplação, mas uma vida de ação. Você não foi chamado para esperar o dia do Senhor de forma a ser um espectador. Quinta-feira passada nós falamos sobre isso. Aqueles que na igreja são espectadores. Você não deve ser um espectador no reino de Deus. Você deve ser alguém que cresce, se esforça para crescer à semelhança de Cristo, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para viver para a glória do Senhor, até que o Senhor venha. E quando chegar o dia do Senhor, você ser encontrado sem mácula, semelhante a Cristo, justificado por Cristo, ser encontrado, como diz Pedro aqui no verso 14, sem culpa, com a consciência de fato, na certeza da salvação em Cristo Jesus, com a consciência de que você fez tudo o que você deveria fazer, e a sua fé está em Cristo, e a sua parte você tem feito com o auxílio do Senhor, e também, meus irmãos, em paz, na paz do Senhor que excede todo entendimento, na paz de uma mente que está vivendo para a glória do Senhor. É assim que devemos esperar. Essa é a primeira parte. Não fomos chamados para sermos espectadores, esperarmos o dia do Senhor de forma como espectadores, mas em ação, num esforço. Aliás, Pedro usa em outras passagens essa ideia de esforço. Pedro parece gostar desse termo, né? Esforçando-se. Você foi chamado para se esforçar. Isso vai custar alguma coisa, isso vai dar trabalho. E a salvação pela graça não nos isenta desse esforço em santificação. Mais uma vez, não para salvação. Aqueles que já são salvos, todo esforço foi de Cristo, mas agora para sermos semelhantes a Cristo. Isso vai exigir esforço, vai exigir uma luta contra você mesmo, vai exigir você se esforçar na leitura da palavra, em oração. Nós temos nos reunido todas as terças-feiras aqui para orar e as quintas-feiras para estudar a palavra do Senhor e orar também juntos. Vai exigir que você se esforce para estar com o povo de Deus em comunhão, para crescer à semelhança de Cristo em adoração ao Senhor, em comunhão com outros irmãos. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, além de sermos chamados para uma vida de atividade, para uma vida de esforço em crescimento em santidade, nós somos chamados também para uma vida de consideração. Em considerar o quê? Verso de número 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão, o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Considerem. Pedro primeiro diz: esforcem-se. São as duas ordens aqui do texto que nós lemos hoje. A primeira ordem, precisamos nos esforçar. Esforçar para um crescimento em santidade. A segunda ordem, considerar. Considerar o quê? Pedro
novamente volta a ideia da paciência do Senhor. Aquilo que ele já tinha tratado um pouco antes, porque no verso de número 9 ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí, aqui esse todos, como nós já aprendemos, os eleitos de Deus cheguem ao arrependimento. Novamente, no verso de número 15, Pedro vai trazer isso. Como é que devemos esperar, irmãos? Devemos esperar considerando a paciência do Senhor. Devemos esperar a volta do Senhor, esperar novos céus e nova terra, esperar o juízo final, considerando que nós temos um Deus que é paciente. Aliás, não fosse isso, o que seria de nós? Não fosse o fato de Deus ser paciente. Imaginem se o Senhor Jesus tivesse voltado nos anos 80. Aqueles que já eram nascidos nos anos 80, mas ainda não tinham sido convertidos. Eu não sei dizer quando eu me converti, eu creio que eu nasci em lar cristão, eu sei que a minha profissão de fé foi em 91. Mas se Jesus tivesse voltado em 1990, eu não tivesse ainda expressado minha fé em Cristo e arrependimento em Cristo. Se Jesus tivesse voltado antes do ano 2000, para alguns de vocês que foram alcançados pela graça a partir desse tempo, se Jesus tivesse voltado antes de 2020, para alguns de vocês que tiveram contato com o Evangelho depois disso, você estaria perdido? Se Jesus voltasse hoje, quem sabe alguns de vocês estariam perdidos porque ainda não têm a fé em Cristo. Mas fato é, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que devemos considerar, Pedro nos ensina que devemos considerar a palavra do Senhor. Considerar a palavra do Senhor considerando que nós temos um Deus que é paciente e que o Senhor Jesus ainda não voltou porque Ele tem os seus escolhidos. Bem, aqui traz uma implicação para nós. Não está diretamente no texto, mas é uma implicação. Você sabe que o Senhor vai voltar. Você sabe que haverá o dia do juízo, e é um dia terrível. Nós já lemos. Pedro faz menção a Gênesis, faz menção a como Deus executou o seu juízo através ali de Noé, a história da arca, como Deus fez vir a água. E Pedro fez menção a que o juízo final não será como nos dias de Noé, no sentido de Deus destruir a terra, não é com água, mas será com fogo. E será então um dia terrível. E a pergunta é: o que isso tem causado em você? Saber que um dia virá o dia do juízo. Se você já está em Cristo Jesus, você não precisa temer esse dia, porque para nós, o dia do juízo não é para o nosso temor, porque nós aprendemos na semana passada sobre o fato de que o Senhor fará novos céus e nova terra. Mas então, se você é uma pessoa egoísta, indiferente, você vai esperar esse dia, sem contar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, a respeito da salvação em Cristo Jesus. Talvez você vá agir, você tenha agido como Jonas, como nós temos aprendido nos cultos da noite. Ao invés de pregar a mensagem do Senhor, a mensagem do dia do Senhor, a mensagem do juízo final, você tem preferido ficar no seu navio, você tem preferido dormir tranquilamente. Você já comprou a passagem, você já tem a certeza da sua salvação. Basta esperar esse dia chegar, afinal de contas, para você está tudo certo. Isso, meus irmãos, demonstra indiferença. Isso, meus irmãos, demonstra falta de amor a Deus, que nos ordena a pregar o Evangelho a toda criatura, e isso demonstra falta de amor aos perdidos. Eu estava considerando o último capítulo de Jonas, eu devo pregar daqui a 3 domingos, e é curioso porque Jonas, enfim, ele vai a Nínive, lá em Jonas 4, e diz a Bíblia que ele se afasta da cidade, ele vai para o lado leste e se afasta e fica olhando para ver o que Deus haveria de fazer. Quem sabe na cabeça de Jonas ainda houvesse a possibilidade de que Deus destruísse Nínive. E ele ficaria então de longe apenas olhando Deus destruir aquela cidade. E tendo ainda satisfação nisso. Para muitos irmãos, a atitude tem sido a mesma. Bem, existe um dia do Senhor. Não sabemos quando acontecerá esse dia. Nesse dia, para aqueles que não estiverem em Cristo, será um dia de juízo. Será um dia muito sério. Será um dia, meus irmãos, um dia terrível. E como você tem esperado esse dia? Você tem esperado esse dia proclamando aos perdidos a respeito da salvação que há em Cristo Jesus? Você tem esperado esse dia entendendo que Deus tem sido paciente
Que Deus ainda tem seus escolhidos e você tem então falado de Cristo àqueles que ainda não conhecem a Cristo? Ou você tem agido como Jonas? Você está indiferente, apenas esperando esse dia chegar. Afinal de contas, para você, a salvação está garantida, se é que você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque se esse dia chegar e você estiver esperando em você e não em Cristo, este será um dia terrível para você também. E você não experimentará, você não verá novos céus e nova terra, somente aqueles que estão em Cristo. Irmãos queridos, como esperar o dia do Senhor? Nós já aprendemos que não devemos esperar o dia do Senhor de qualquer jeito, vivendo relaxadamente. Nós devemos esperar o dia do Senhor nos esforçando para crescimento em santidade, nos esforçando para sermos encontrados semelhantes a Cristo. E nós aprendemos, queridos, que devemos esperar o dia do Senhor considerando a paciência do Senhor, considerando que Jesus ainda não voltou, porque Deus é paciente e tem os seus escolhidos. Então a implicação é que precisamos esperar o dia do Senhor anunciando o Evangelho, anunciando a Cristo. E vejam, meus irmãos, considerar aqui, ele diz, Pedro continua, e ele diz assim, oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Paulo havia escrito sobre isso também. E é interessante, me chama a atenção, porque eu me lembro quando eu preguei aqui a epístola de Paulo aos Gálatas, há uma parte nessa epístola que mostra que Paulo chamou a atenção de Pedro de forma muito enfática, né? Não sei se poderia dizer de forma dura, mas de forma muito enfática. Paulo pôde resisti-lo. Paulo chamou a atenção de Pedro por causa de uma atitude errada de Pedro. E eu me lembro, eu fiquei pensando na hora, falei, se fosse comigo, eu teria ficado muito chateado com o apóstolo Paulo. E Pedro, será que ficou chateado com o apóstolo Paulo? Depois dele ter sido severamente, censurado por Paulo, chamado a atenção por Paulo. Olha só como ele se refere a Paulo. Ele diz assim, nosso amado irmão, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro, meus irmãos, aceitou aquela repreensão de Paulo. Pedro não ficou magoado com Paulo. Aliás, o que nós vemos é que eles tinham um bom relacionamento. Eles tinham um bom relacionamento, como nós devemos ter. E o fato de um chamar a atenção do outro, um corrigir o outro, não nos deve levar a ficar magoado, mas deve nos levar a ser gratos a Deus, porque Deus usa pessoas que nos amam para a nossa correção, para o nosso crescimento, e foi o que aconteceu entre Paulo e Pedro. E Pedro está dizendo assim, olha, Paulo escreveu isso a vocês. Nós não sabemos, irmãos, quantas das 3 epístolas canônicas de Paulo, aqueles nossos irmãos para quem Pedro escreveu, quantas chegaram até eles. O fato é que, muito provavelmente, eles tenham lido também as epístolas de Paulo. Não sabemos quantas das epístolas. E Pedro está dizendo, olha, Paulo, como ele escreveu a vocês, segundo a sabedoria que foi dada. Eles também tinham ouvido, também tinham lido a respeito desses temas que Pedro está dizendo, a respeito da volta do Senhor, a respeito do juízo final, a respeito de como devemos aguardar a vinda do Senhor. Pedro está dizendo, assim como eu estou pregando para vocês, Paulo também, e a ideia é, tudo isso é palavra de Deus. Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí ele complementa no verso 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Olha as epístolas de Paulo, veja como Paulo trata a respeito do dia do Senhor, veja como Paulo fala, meus irmãos, a respeito de como devemos viver até o Senhor voltar, como Paulo fala de santificação, como Paulo fala sobre o crescimento à semelhança de Cristo. Pedro está dizendo, isso que eu estou ensinando para vocês, Paulo também ensinou. É a palavra de Deus, e se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, é isso que nós vamos aprender. Como povo redimido pelo Senhor, devemos viver uma vida em santidade, aguardando e proclamando a sua palavra. E ele diz mais, nelas há certas coisas difíceis de entender, há certas coisas difíceis de entender. E a hora que eu li isso aqui, meus irmãos, é interessante porque Pedro está falando, olha, Paulo escreve, e escreve parece que de um jeito, algumas coisas difíceis de entender. Eu fiquei pensando, olha Pedro, se um dia tiver oportunidade eu falar, Pedro, você escreveu isso? E você acha que as coisas que você escreveu são muito fáceis? Alguns textos difíceis, nós temos programas, até o reverendo Wellington também usa, nós temos programas que auxiliam na língua grega, que mostram a estrutura do texto, que mostram
as frases principais, isso ajuda muito o pregador, né, para entender a mensagem. Mas Pedro escreve de um jeito difícil. Quando você vai lá para o grego, você vê que a estrutura às vezes é difícil de compreender. E está aqui Pedro dizendo que Paulo escreve difícil, né, fala coisas difíceis, né? Quem é Pedro para falar isso? Mas verdade é, meus irmãos, que o que Pedro está dizendo é que existem assuntos difíceis mesmo. Existem assuntos difíceis que, se nós formos deixados levar pelo nosso próprio coração, nós vamos interpretar de maneira errada. E Pedro vai dizer que os falsos mestres aproveitavam esses assuntos mais difíceis e distorciam isso. Então, sabe o que Pedro está nos ensinando, irmãos? Nós precisamos considerar a palavra do Senhor, a tal ponto de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. E aquilo que parece ser difícil não podemos interpretar de qualquer jeito. Precisamos buscar entender o significado. Não podemos ser levados por ventos de doutrinas, por falsos mestres, por heresias. Porque heresia não é algo que traz de fora da palavra do Senhor, algo totalmente fora da palavra do Senhor. A heresia começa com o texto da palavra do Senhor, distorcendo aquele texto. Então, queridos, como esperar o dia do Senhor? Nos esforçando para crescermos à semelhança de Cristo, em santidade pessoal. E considerando a palavra do Senhor, considerando a paciência do Senhor, considerando a salvação do Senhor, pregando o Evangelho, considerando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Olha o que ele diz mais, Pedro continua, e ele diz assim: nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, queridos irmãos, nós podemos dizer que, do ponto de vista do Novo Testamento, aqui o termo escritura aplica-se a todo o Antigo Testamento e é entendido como a palavra inspirada de Deus. Então, o que Pedro está dizendo é: considerem a palavra de Deus. Em resumo, podemos dizer isso. Considerem a palavra de Deus, considerem a paciência do Senhor, considerem a salvação do Senhor, preguem o Evangelho, considerem a palavra do Senhor, levem a Bíblia a sério, estudem a palavra do Senhor. É essa palavra que traz, é através dessa palavra que temos esses ensinamentos. Queridos, é assim que devemos esperar a vinda do Senhor. Nos esforçando para crescermos à semelhança de Cristo, nos esforçando para crescermos em santidade e considerando a palavra do Senhor, considerando a paciência do Senhor, ou seja, Deus tem os seus eleitos, vamos pregar a palavra, considerando, meus irmãos, a palavra do Senhor, que tem textos difíceis e devemos então nos esforçar e estudar a palavra do Senhor, considerando a revelação de Deus para a nossa vida, até que o Senhor nos chame, ou até que o Senhor Jesus volte. É assim que você tem vivido. Eu quero convidar você agora para pensar a respeito de como você tem esperado. Como eu disse no início dessa mensagem, o desafio maior não é esperar. O desafio maior é o que fazer enquanto esperamos. Como você tem esperado a vinda do Senhor? De forma negligente? De forma relaxada? De forma também indiferente em relação àqueles que ainda não ouviram da palavra? Como você tem esperado?